Eu gostaria de apresentar o seminário de hoje, é o nosso seminário inaugural do segundo semestre dessa nossa atividade. Gostaria de agradecer também a presença da nossa diretora, que está aqui presente, a nossa coordenadora do nosso programa de pós-graduação. E, de imediato, vou passar a palavra à professora Lavínia, que vai apresentar, então, o nosso seminarista de hoje. Muito obrigada. A apresentação do Roberto, muitos de vocês conhecem o Roberto Giuliani, certo? Mas talvez alguns alunos mais novos ainda não o conheçam. Então, em vez de eu fazer uma apresentação lendo o resumo do Lattes dele, isso vocês podem procurar depois, é muito fácil, Roberto Giuliani. Eu vou fazer uma apresentação muito afetiva e pessoal, tá? Do viés que eu tenho com relação ao professor Roberto Giuliani, tá? Então, eu não fui orientada dele, eu fui orientada do Salzano, mas mesmo assim, nós, da genética médica, especialmente na atividade que eu estou fazendo, temos que agradecer muito ao Roberto, tá? Então, essa é uma foto antiga da fundação do Serviço de Genética Médica no Hospital de Clínicas, que até hoje existe e é um dos hospitais, dos centros, serviços de referência para doenças raras, que é o tema do Roberto, tá? Então, para os que não reconhecerem, tá, o Roberto, cadê, onde é que eu tenho medo de fazer um negócio errado aqui? Bom, é este aqui o Roberto. Tá? E vocês podem ver que é uma época que a gente podia abrir champanhe, cerveja, etc., no Hospital de Clínicas, tá? Agora não pode mais. Depois, agora aqui, ó, eu fui orientada do Salzano no mestrado e no doutorado e na iniciação científica. Mas quando eu estava na graduação, no 5º ano da graduação, o Salzano disse, olha, o professor Roberto, na época acho que o Roberto ainda estava na bioquímica. O Roberto, assim, ó, só para vocês saberem, em algum momento, em 1977, eu acho, o Roberto se forma e forma aqui na URGS, em medicina. E aí ele vai fazer residência em Ribeirão Preto. Ele é da primeira turma de residentes em genética médica do Brasil, tá? E também lá ele fez o mestrado e doutorado. Aí ele volta como professor da URGS, mas como no departamento de bioquímica, tá? Por quê? Porque o Roberto, toda a linha de investigação dele, já na época, era de erros inatos de metabolismo. Mas o Roberto tem sempre essa característica de pensar adiante, como vocês vão ver no seminário dele. Ele não parou de pensar adiante. E já, então, eu era orientada do Salzano, mas o Roberto estava, então, criando o serviço de genética médica no Hospital de Clínicas. Essa foto é mais recente do serviço de genética de uma das festas de fim de ano. Mas em 1982, tá? 82, eu estava no 5º ano da faculdade, o Roberto implantou um programa de monitorização de anomalias congênitas no Hospital de Clínicas vinculado ao ECLANC. E aí eu entrei junto com vários colegas aqui, a Raquel, ela é médica geneticista agora, os outros são psiquiatra, o Sérgio é oncologista e etc, tá? E eu aqui também virei médica geneticista depois. É certo, eu estaria aqui na genética de qualquer maneira, porque eu já era apaixonada por genética e já estava na iniciação científica com o Salzano. Mas isso aqui direcionou a linha de pesquisa que eu venho fazendo até hoje, que é trabalhar com anomalia congênita e atualmente nós temos um projeto grande aqui no Rio Grande do Sul que é fruto disso, tá? Então, aqui, ó, essa foto é super emblemática, tá? Porque, de novo, eu tô aqui, tá? De máscara e com esse cabelo, vocês não me reconhecem. Aqui está o Roberto Giuliani, mas vejam, 2 outras professoras do DGEM aqui, a Patrícia Prola e a Ida, e na época, acho que a Patrícia era residente, a Ida era aluna de medicina também, tá? Nessa foto aqui não tá, mas o Renato e o Clayton passaram também no serviço de genética médica, trabalhando lá. Essa é outra foto, ela é um pouco mais tardia também, ela é janeiro de 95, mas, na verdade, em 1990, a minha outra linha de pesquisa também foi idealizada com uma participação importante do Roberto,
que é o serviço, o Sistema Nacional de Informações sobre Teratógenos, que é o CIAT, né, e que é, digamos, o carro-chefe das minhas investigações agora. Também a outra atividade que eu me dedico com bastante tempo, que é a genética médica populacional, o Roberto é, até hoje, o coordenador do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, INAGEMP, que foi fundado em 2008. Fundado, não, nós recebemos um grant e aí continua estruturado em 2008. Mas tem duas coisas muito legais sobre o Roberto. Uma todas vão concordar, outras e metade vocês vão discordar, tá? Mas que são paixões compartilhadas além da genética. A primeira coisa, o Roberto é um grande fotógrafo. Antes de ele entrar na medicina, né, ou quando tu era aluno de medicina, o Roberto já fotografava, tá? Então, essa é uma exposição que já tem 10 anos, foi em 2012, eu acho, né, Roberto? Isso mesmo. E mais recentemente teve outra, mas as fotos do Roberto são sensacionais. E a outra coisa, desculpa, Roberto, por ontem à noite, não era a ideia, mas a outra paixão compartilhada, eu peguei uma foto de 1975. Isso aqui é o Figueroa fazendo um gol de cabeça. Era o melhor zagueiro central, como se dizia na época que a gente tinha, e nós ganhamos o primeiro campeonato brasileiro em 75. Então, por isso que eu disse, aqui alguns vão compartilhar, outros não, né? Mas, então, eu queria muito agradecer ao Roberto por estar aqui agora. Esse seminário se reveste de uma situação, de uma característica especial, e por isso eu gastei esses 7 slides aqui. O Roberto se aposentou agora em junho, mas não fiquem tristes, porque já saiu, graças à nossa diretora, que atuou brilhantemente, né? Já saiu o processo de colaborador convidado, né? Professor colaborador convidado, e ele continua, então, no PPGBM, ativo, e por isso vai apresentar o seu seminário para nós agora. Então, Roberto, muito obrigada. Estamos aqui. Agora? Sim. Ok. Então, obrigado, Lavínia, pela apresentação, obrigado a Fernanda pelo convite, Clarice pela presença, obrigado pela força aí para minha reentrada na URGS, né? Eu entrei em dezembro de 80, então fiz 42 anos, não, quase 41 anos de URGS, aí resolvi pedir aposentadoria, mas pedi na mesma hora o reingresso como docente convidado do PPGBM. Eu fico muito satisfeito de estar reiniciando na URGS assim, nessa posição. E esse convite aqui está muito alinhado, né, com esse momento. Muito obrigado novamente. Quando a Lavínia fez o convite, eu agradeço que ela tenha feito essa breve rememoração aí da trajetória, né? Eu acho que muitas coisas aí a gente acabou fazendo ao longo da nossa atividade na URGS, no Hospital de Clínicas, que refletiram aí em formação de pessoas e início de projetos que perduram até hoje. A Lavínia mencionou alguns deles, eu fico realmente muito tocado aí por essa lembrança. Mas o tema hoje, então, são as doenças raras, e eu propus assim falar sobre primeiro o panorama geral das doenças raras. Eu sei que nós estamos num grupo que tem muita, digamos, conhecimento sobre isso, mas sempre é bom dar uma situada na situação, especialmente a situação no Brasil, qual é, e esse novo projeto aí que a gente está lançando e que espera-se contribuir para a melhoria da situação das doenças raras ao longo do tempo, né, como mais uma atividade nesse sentido. Então, vamos lá. Eu vou começar falando de um marco importante, que foi em dezembro passado, essa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconhece pela primeira vez as doenças raras e lançou uma resolução para que as pessoas com doenças raras tenham seus desafios
priorizados aí e reconhece, então, a situação das doenças raras, né? Então, isso pode ser um documento curto, mas ele coloca as doenças raras na pauta internacional. E se espera que, a partir disso, a Organização Mundial de Saúde também faça, e aí com consequências mais importantes, uma normativa sobre doenças raras que vai ter reflexo direto nas políticas dos países membros, né? Então, esse é um passo importante. Mas chega depois, assim, de muito trabalho, né, na verdade. Então, quando comecei em trabalhar com erros do metabolismo, doenças genéticas, ainda na década de 70, como a Lavínia mencionou, não se falava em doenças raras, né? Se falava em doenças genéticas, mas o termo doenças raras ele apareceu mais recentemente, e hoje ele se tornou assim algo muito comentado, né, doenças raras, mas já tem um movimento que quer, digamos assim, evitar o uso, porque usar doenças raras parece que dá menos importância para o problema. E nós vamos ver que que, na verdade, as doenças raras somadas, elas são muito importantes como situação de saúde. Então, quem sabe está pensando em doenças individualmente pouco frequentes, como um termo que vem a suceder nos próximos anos. Então, vamos falar do panorama geral das doenças raras. E então, como é que elas são definidas? Em 83, os Estados Unidos lançou a primeira definição de doenças raras como aquela que afeta menos de 200 mil americanos. Isso dava, atualizado para os números, né, aliás, utilizando os números da época, 1 para cada 1.163 indivíduos. Então, se tem mais de uma pessoa em cada 1.163 com a doença, ela não é rara. Por exemplo, síndrome de Down não é rara, é 1 para 800. Agora, a fibrose cística, que é 1 para 4 mil, aí já é uma doença rara. A Europa, numa resolução mais recente, colocou 5 em cada 10 mil cidadãos, o que daria 1 para 2 mil. Então, se tem mais de um paciente com a doença em cada 2 mil pessoas, ela não é rara. E muitos países têm adotado essa resolução europeia. O Brasil adotou essa de 65 em 100 mil, que dá mais ou menos 1 para cada 1.500 indivíduos. Fica mais ou menos intermediária entre os Estados Unidos e a Europa. É isso que a gente tem. Então, se a doença tem mais de um indivíduo em cada 1.500 com aquela doença, ela não é rara, por exemplo, a síndrome de Down, que eu dei o exemplo. Mas, na verdade, assim, existem muitas doenças que têm uma prevalência menor que 1 em cada 1.500 e são classificadas nas doenças raras. E aí, por exemplo, esse trabalho publicado em 2019 classificou 6.172 doenças que são entidades únicas como raras, não incluindo subtipos nem grupos de doenças, né? Então, um número bem importante, né? Mas tem levantamentos que dão um número até maior. Esse trabalho que foi publicado mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, classificou, nomeou 9.603 doenças raras e calculou que a cada ano 300 são adicionados, né, pelos avanços, principalmente na área de genômica. E dessas doenças, 72% são classificados como genéticas. Por isso que a genética se mistura muito com as doenças raras, né? A maioria das doenças raras são genéticas e elas acabam muito indo para o geneticista, especialmente para o médico geneticista, avaliar esses casos. Nas 28% classificadas como não genéticas, o que nós temos? Formas raras de câncer, doenças infecciosas raras, condições imunológicas ou endócrinas raras e algumas outras situações. Então, assim, para ser doença rara, embora a maioria seja genética, elas não precisam ser genéticas, sim precisam ser pouco frequentes. Nas genéticas, o que nós temos? O grupo mais importante, 35%, são as autossômicas recessivas, depois 24% as autossômicas dominantes, então as monogênicas aqui, a maior parte delas, depois tem as que podem ter formas dominantes e formas recessivas, as cromossômicas, aqui um grupo um pouco menor, e muitas delas recessivas ligadas ao X, e muitas ainda não se sabe exatamente o mecanismo de herança, mas a maioria monogênicas. Em relação a quando começam as doenças raras,
como a maioria são genéticas, então acaba a maioria começando na infância, porque o indivíduo já nasce com aquela predisposição à doença, né, determinada pelo gene. Então, 70% sempre inicia na infância, 18% podem iniciar na infância e podem iniciar na vida adulta, são aquelas doenças heterogêneas que têm formas infantis, formas juvenis, formas adultas, de modo que 80% delas acabam iniciando na infância. Então, são doenças muito da atenção do pediatra, né? E tem um grupo menor que elas são sempre doenças que iniciam na vida adulta. Mas existem, né? Então, existem doenças raras que vão iniciar mais tarde na vida. Em relação a quantas pessoas são afetadas por doenças raras, se estima que pode chegar a 6% da população. Então, se estima entre 3,5% e 6% da população. E o que daria no mundo, considerando uma população de 7,5 bilhões, algo entre 260 e 450 milhões de pessoas. Vamos chegar mais perto aqui para a América Latina, 640 milhões de indivíduos que temos na América Latina, 22 a 40 podem ser afetados por doenças raras. E no Brasil, uma população estimada de 215 milhões, se chega ao número que varia entre 7 e 13 milhões de afetados no Brasil. E se a gente for considerar que cada indivíduo com doença rara tem ali um grupo familiar envolvido, tem cuidadores, então um número de pessoas que estão envolvidas com doenças raras, ele é ainda maior. Então é um problema de saúde importante. Então, alguns fatos adicionais: 30% não sobrevive aos 5 anos de idade, ou seja, muitas doenças raras são graves. Isso é importante, 40% se estima que sejam diagnosticados erroneamente, recebem um diagnóstico, mas um diagnóstico equivocado. E os que recebem o diagnóstico correto, desde o início dos sintomas até o diagnóstico, transcorre em média 5 anos. Então é um número, é uma demora importante, especialmente pensando que a gente sempre tem alguma coisa a oferecer para a família, ou um tratamento específico, que é um grupo pequeno de casos, mas a gente pode orientar, pode dar um aconselhamento genético, pode introduzir medidas de manejo multidisciplinar que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. Bom, essa tem um atraso no diagnóstico, né, e tem desafios para esse diagnóstico. Primeira coisa, assim, elas são muitas, né? Já vimos aí 6, 7, 9 mil doenças, e são raras, né? Todas abaixo de menos de um indivíduo afetado em cada 1.500 pessoas, o que leva a pouco conhecimento por parte dos profissionais de saúde para levantar hipóteses sobre o que aquele paciente está apresentando. Então, essa é uma situação que ocorre, eu acho que não é culpa dos profissionais de saúde, sim da situação, né, de termos doenças realmente pouco frequentes. Também, para chegar a um diagnóstico de doença rara, a gente necessita coletar uma extensa informação, né? Detalhes clínicos, uma árvore genealógica, resultados de exames de laboratório, de imagem, testes funcionais. Isso acaba demandando tempo, exigindo que o paciente faça esses exames. Isso acaba levando também a uma demora. Muitas vezes precisa de uma investigação especializada, que nem sempre é fácil de obter, né? Exames citogenéticos, bioquímicos, molecular e outros testes. Também os pacientes, eles estão espalhados, né, pelo país, e os serviços de referência são geralmente em cidades grandes, e às vezes os pacientes têm que viajar longas distâncias para chegar ao serviço de referência, sempre um desafio, né? E mesmo que os pacientes não tenham que viajar e precisam mandar amostras, as amostras precisam ser transportadas, e tem toda uma logística que, independente de ter que cruzar uma fronteira, que é mais complicado, mas mesmo dentro do Brasil, às vezes de Belém do Pará para Porto Alegre, se leva 4, 5 dias para transportar uma amostra de sangue, e já chega, quando a gente vai analisar no laboratório, já está enviável. É um desafio bem importante. Nós fizemos um trabalho um tempo atrás, com um grupo de doenças que eu particularmente assim venho me dedicando, que são as mucopolissacaridoses, são doenças dos erros do metabolismo que causam depósito dessa substância dos mucopolissacarídeos e dá um quadro que pode levar a problemas cognitivos, mas principalmente problemas físicos, aumento de fígado, aumento de baço, articulações. Então nós fizemos um trabalho, foi a tese de uma
orientada minha, ela viu o que acontecia desde o nascimento até o diagnóstico bioquímico nessas mucopolissacaridoses. E então, o que nós vimos foi que, fizemos o levantamento desde o nascimento, mas marcamos a idade que começaram os sintomas, ali um pouco abaixo de 24 meses, em média, e o diagnóstico foi bem mais tarde. Assim, nós entrevistamos 113 famílias, diferentes tipos de mucopolissacaridose, e vimos um atraso médio de 4,8 anos dos primeiros sintomas até o diagnóstico. São doenças quase 85% dessas mucopolissacaridoses dos pacientes com mucopolissacaridose têm um tratamento específico que pode melhorar bastante o prognóstico. Outra doença que também é uma doença um pouco mais de adulto, assim, é a doença de Fabry, também é um erro do metabolismo, em que o indivíduo acumula um lipídio e isso causa problemas vasculares, lesão no rim, coração, cérebro. E aí nós vimos a idade de início de sintomas. Isso aqui, na verdade, é um levantamento de um registro do qual nós participamos, mas é um levantamento global. A idade é o início dos sintomas, aqui está marcado em homens, e mulheres é um pouco mais tarde, porque é uma doença ligada ao X. E então os homens ali em torno de 13 anos, as mulheres em torno dos 19 anos, a idade início. Idade ao diagnóstico, daí nos homens em torno de 26, as mulheres 31. Então o atraso no diagnóstico acaba sendo igual em homens e mulheres, mais de 10 anos de atraso. Então é uma doença que tem um tratamento específico, né, que muda a história natural. Então é importante a gente pensar que o diagnóstico, né, ele é importante, ele encerra o que nós chamamos de odisseia diagnóstica, aquela coisa que o paciente vai de médico em médico, exame em exame, até chegar a um diagnóstico, isso que leva em média 5 anos, mas pode levar 10, 15. Então, podemos dar uma orientação ao paciente e à família sobre o prognóstico daquela condição, podemos entrar com aconselhamento genético, detecção de portadores na família, diagnóstico pré-natal, fazer uma triagem familiar para detectar novos casos. Podemos fazer um manejo multidisciplinar e, em muitos casos, a gente pode fazer o tratamento específico, né? Transplante, disponível para várias situações, terapia de reposição enzimática, terapia gênica, terapia com moléculas pequenas aí que se pode usar. Então, tem várias coisas que se pode oferecer. Então, é muito importante, né, se chegar ao diagnóstico. E chegando ao diagnóstico, a gente pode, então, ter essa abertura para o tratamento, né, mas o tratamento ele tem desafios também. As doenças raras, elas, em geral, precisam de uma abordagem multidisciplinar. Muitas delas, eu diria a maioria, afetam múltiplos órgãos e sistemas, então tem que ter uma abordagem multiprofissional, né? E isso representa a necessidade de treinamento das equipes envolvidas em seu manejo. Depois, quando eu falar da política de raras, eu vou mencionar um pouco essas equipes multidisciplinares. Outra coisa importante também é que a maioria dos pacientes reside longe do serviço de referência em doenças raras e as viagens para consultas e avaliações representam uma sobrecarga adicional para as famílias. Isso é algo também que é bem complicado, né, para essas famílias enfrentam. Diagnósticos e tratamentos equivocados não são infrequentes em função da experiência limitada das equipes e de avaliações incompletas. Eu mencionei anteriormente que cerca de 40% existe em algum momento um diagnóstico equivocado. Isso é pior do que não ter um diagnóstico, porque o diagnóstico equivocado encerra a busca pelo diagnóstico e se faz uma abordagem equivocada do problema. Está sempre se buscando novas terapias para doenças raras, né? E isso decorre assim a motivação para isso é o interesse naquela doença específica, ver se a doença tem possibilidade de tratamento, né? E aí tem todo um processo de desenvolvimento clínico do medicamento, tem que passar por uma aprovação regulatória e depois tem uma incorporação, né, pelo sistema de saúde para tornar esse tratamento acessível aos pacientes. Então tem uma série de etapas aí. Esse interesse na doença rara, por que nós vamos desenvolver um tratamento para aquela doença, tem a ver com a prevalência. Geralmente as menos raras são mais objeto mais frequente de busca de tratamento. Aquelas que têm uma fisiopatologia conhecida, que a gente possa pensar em desenvolver alguma estratégia de intervenção, né? Ver se tem possibilidade de se fazer o tratamento, mas é uma doença que o paciente já nasce com todas as alterações e que dificilmente a gente vai conseguir interferir, mas uma doença em que tem um processo
em curso, como essas metabólicas em geral, a gente tem mais possibilidade, né, de interferir e talvez mudar o curso da doença. E uma coisa importante é a organização dos familiares, né? Quando os familiares se reúnem numa associação e começam a fomentar interesse, pesquisas, isso aí acaba ajudando. Por exemplo, essa associação de São Paulo, a Casa Hunter, que eu vou mencionar mais tarde depois, ela iniciou por familiares de pacientes com mucopolissacaridose tipo 2 e vem buscando muito desenvolver estratégias de tratamento para essa doença. Isso acaba, né, aumentando o interesse aí nessa. Essa também, Cure Tay-Sachs Brasil, ela voltada para essa doença de Tay-Sachs, que é uma doença neurodegenerativa muito, muito grave, e eles estão, sim, fazendo contatos e tentando trazer para o Brasil estudos sobre essa doença, e essa também, que é da epidermose bolhosa, a Debra, também fomenta bastante pesquisa. Então tem esse lado também. Mas a possibilidade de tratamento é algo que sempre é fundamental, né? Tem que ver se a doença... E muitos dos tratamentos se veem quando nessa área, digamos assim, de alterações... Ué, ele está indo sozinho aqui. Alterações bioquímicas, por exemplo, nós temos aqui um gene... sozinho aqui por um problema da minha programação lá. Um gene que codifica uma proteína. Se essa proteína é uma enzima, nós temos talvez como fabricar essa enzima em laboratório e repor para o indivíduo e com isso recompor essa reação que não está ocorrendo de substrato para produto e com isso, então sempre tem mais possibilidade de tratamento quando a gente tem esse conhecimento do processo exato, e esse processo é algo que a gente pode tentar intervir, né? Bom, vamos adiante. Isso aqui é um paciente da doutora Ida Schwartz, que a Lavínia mencionou ali na apresentação. Ela viu esse paciente com 2 anos, me cedeu as fotos, 2 anos, 6 anos e 11 anos. Você vê que é uma doença progressiva. E nessas doenças progressivas, quando tem essas alterações de metabolismo que a gente pode interferir, a gente pode frequentemente fazer alguma coisa. E nesse caso, nessa doença da mucopolissacaridose tipo 2, a gente tem como entrar com uma enzima que vai diminuir o acúmulo do substrato e vai dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Essas doenças têm um problema que elas são muito heterogêneas, né? Muito relacionado com o tipo de mutação que o paciente apresenta. Se ele tem uma mutação, uma deleção no gene, ele vai ter uma doença mais grave. Se ele tem uma missense que altera um aminoácido ali fora do centro ativo, vai ter uma doença muito mais atenuada, né? Então aqui são 5 pacientes com a mesma doença que têm apresentações clínicas completamente diferentes, né? Essa paciente aqui já tem uma estatura mais alta, essa aqui tem uma estatura menor, essa aqui já é mais jovem, é maior do que essa já está em cadeira de roda. Então, mostrando assim que é difícil a gente, quando tem uma doença pouco frequente, ainda por cima uma doença heterogênea, não é fácil a gente conseguir desenvolver uma terapia, porque para avaliar o efeito da terapia, a gente tem que levar em conta essa apresentação heterogênea da doença e precisa muitos pacientes para se ter conseguir chegar a uma conclusão. E muitos pacientes é difícil, especialmente nas doenças ultra raras, que são aquelas que a gente tem menos de 1 em cada 50 mil indivíduos, aí são chamadas ultra raras. Um exemplo, essa mucopolissacaridose do tipo 7, tem cerca de 200 pacientes conhecidos no mundo com essa doença. Então, para fazer um estudo clínico que envolve, sei lá, 50, 60 pacientes, é muito difícil. A gente pega quase 1/3 da população de pacientes para fazer esse estudo. É bem complicado, envolve estudos multicêntricos, internacionais, caros, né? E depois acaba refletindo no custo do tratamento. Então, as dificuldades para o desenvolvimento de terapias para as doenças raras, uma é a raridade, a outra é a heterogeneidade. Outra coisa importante, e isso nós temos um papel a ajudar, é a escassez de dados sobre a história natural. A gente conhece pouco de como os pacientes se desenvolvem sem o tratamento, então, a história natural da doença. Então, se a gente tivesse esses dados de uma maneira bem estabelecida, a gente poderia, talvez, quando desenvolvesse um tratamento, comparar o tratamento com esses dados de história natural. Mas como não tem, teria que fazer um grupo controle, né, para poder ver o efeito do tratamento. E aí tem questões que são doenças progressivas, isso dificulta também a avaliação do tratamento.
falta de tratamentos já aprovados para comparar esse novo tratamento, né? Muitas vezes a gente tem sempre o primeiro tratamento que está sendo desenvolvido. E quando também tem dificuldades éticas para o uso de placebo, imagina uma doença neurológica grave se deteriorando rapidamente, a gente vai dizer, olha, vai ficar 1 ano recebendo placebo, ali 1 ano depois o paciente já não tem mais condições, né? Então são várias dificuldades para desenvolvimento de tratamento para essas doenças raras, que também acabam se refletindo depois na escassez de produtos e no alto custo, né, que eles têm. Então, e isso também um longo tempo para desenvolvimento, aprovação e habilitação do acesso, né, para os pacientes receberem os tratamentos. Vou dar esse exemplo aqui. Essa medicação foi desenvolvida ao longo dos 10 anos, o estudo clínico, primeiro estudo em células, estudos em animais, estudo em pacientes, fase 1, fase 2, fase 3, aprovado. Foi aprovado pela Anvisa 30 de maio de 2008. É um tratamento para mucopolissacaridose do tipo 2. E ela só 10 anos depois ela foi incorporada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é chamada CONITEC. Aí ela foi incorporada para que os pacientes pudessem receber essa medicação pelo SUS. Então, transcorreram 10 anos. Então, pensa assim, desde o início do desenvolvimento, sei lá, 98, vamos dizer, aprovação pela Anvisa 2008, aprovação pela condição, 20 anos, a maioria dos pacientes já faleceu nesse período, né? Então é algo que é bem importante mencionar, né? Isso precisa ser acelerado e modificado. Tem sido tomadas ações para acelerar a aprovação pela Anvisa de drogas para doenças raras, hoje já existe, mas ainda na parte de incorporação isso ainda está bem deficiente. Então vamos falar agora, então eu digo esse panorama geral sobre doenças raras, acho que estou bem no tempo. Vamos falar sobre a situação no Brasil. Eu, quando faço as minhas apresentações aí em eventos internacionais, eu sempre menciono o Brasil como um dos 5, 6 grandes países do mundo. E é realmente assim, nós somos um dos países importantes, né, em termos de área, né, nós somos o 5º em termos de área, depois da Rússia, do Canadá, da China, China e Estados Unidos, e à frente da Austrália. E em termos de população, somos o 6º, né? Atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia, do Paquistão. E se a gente for ver assim, 213 milhões. Então é algo que atrai o interesse para, bom, se a gente conseguir, o Brasil então tem essa população grande, tem centros de saúde qualificados, e então tem assim, atrai interesse para se trabalhar com doenças raras num país com população grande, com uma área também grande de cobertura, e isso eu acho que tem atraído assim, o interesse do Brasil no cenário internacional aí das doenças raras. Alguns dados do Brasil, já tinha mencionado, 213 milhões de habitantes, metade da América do Sul e 1/3 da América Latina. Tem só uma dominante, né, que é o português, o que facilita também, comparado com outros países aí que tem vários idiomas. Para aprovar um estudo clínico no Brasil, a gente precisa aprovar os documentos em português, e tem alguns países que têm várias línguas e tem que aprovar em várias línguas, é mais complicado. É o 12º país no PIB hoje, o gasto em saúde ele é bem razoável, em torno de quase 10% do PIB, e 1/3 da média da OECD per capita, né? Abaixo, né, da média dos países desenvolvidos, mas e eu vou mostrar, mas tem alguns percalços nisso aí. Isso aqui é a despesa per capita. Vocês podem ver aqui a média da OECD, desculpe, a média da OCDE. Está aqui 2,9 per capita, o Brasil está em torno de 1. Quer dizer, o Brasil ficou em 1 porque nessa tabela comparativa à OECD. Nós estamos à frente do México, da Colômbia, atrás do Chile em termos de despesa per capita, mas o principal problema é o que nós temos aqui. Nós temos no Brasil 77% da população dependendo exclusivamente do SUS e 23% que tem acesso aos convênios privados. E essa população que tem acesso aos convênios privados, que é 23%, na verdade,
ocupa 54% desses recursos, né? Enquanto que os 77% que dependem do SUS tem apenas 46% dos recursos. Então, essa é uma distribuição desigual que acaba refletindo, né, em termos de gasto, porcentagem do PIB que se gasta com saúde, o Brasil não está tão mal assim. Ele está acima do México, acima da Coreia do Sul, acima da Grécia, mas o problema é essa questão da disparidade principal do que se gasta em convênio, os 23% que tem convênios, os 77% que tem SUS. Bom, outras coisas, então, a mortalidade infantil melhorou bastante no Brasil ao longo das últimas décadas, né? Eu tenho esse número de 14, não sei se é atual ou não. A expectativa de vida subiu bastante, 75 anos. Eu já tinha mencionado 13 milhões de pacientes com doenças raras no país, até 13 milhões é um estimativo. E o Brasil tem feito algumas ações nessa área. Vamos ver alguma. Vou destacar um pouco o que nós fazemos nos Hospital de Clínicas em relação às redes que nós estabelecemos lá. A Lavínia mencionou o CIAT, que é um serviço de informações, tem outro sobre erros do metabolismo. E nós criamos algumas redes para diagnóstico, neurogenética, microdeleções, doença do xarope do bordo, que é uma rede específica para erros inatos, doenças lisossômicas, essas de mucopolissacaridose, que foi a primeira que nós criamos. E então a gente tem telefone, hoje tem WhatsApp, tem um site, e dá informações sobre a doença e presta um auxílio diagnóstico, que acaba acelerando, né, o diagnóstico dos pacientes. E nós publicamos isso aí, essa experiência, e é algo que eu acho que tem sido muito útil para o Brasil, esse apoio diagnóstico. Como é que a gente faz? A gente busca patrocínio, né, de empresas privadas, de órgãos públicos. Essa rede de mucopolissacaridose começou com um aporte do CNPq, depois ela acabou ganhando apoios de empresas privadas. E então, o que a gente faz? A gente oferece o diagnóstico sem custo para o paciente e para o médico. Eles mandam a amostra, a gente faz os testes com esses recursos que a gente arrecada e depois devolve para o médico que solicitou o resultado, né? E com isso, muitos casos são positivos e o médico tem possibilidade de começar alguma medida mais dirigida para aquele paciente. Então, isso não. Então, algo que vem funcionando bem no Brasil. Mas tem ações públicas importantes, né, que eu vou mencionar algumas, talvez uma bem importante, é o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Começou em 2001, numa primeira etapa, fazendo testes para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, duas doenças se a gente detecta no período neonatal e começa a intervenção logo, o paciente tem uma história natural completamente diferente do que teria sem o diagnóstico precoce. Depois, na segunda etapa, ele incorporou a hemoglobinopatias, principalmente a anemia falciforme, e depois ele incorporou a fibrose cística, que é uma doença que tem intervenções que melhoram muito a qualidade de vida se iniciadas precocemente. Isso aí foi as portarias do Ministério da Saúde que estabeleceram. Em 2014, houve uma ampliação para hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, então passou a ser 6 doenças, que vem até hoje. Até que no ano passado saiu uma lei federal para aumentar progressivamente, incorporando toxoplasmose congênita, doenças dos aminoácidos, da oxidação dos ácidos graxos, das acidemias orgânicas, galactosemias, lisossômicas, imunodeficiências e atrofia muscular espinhal. Então, isso é algo bem importante, mas a lei não trouxe assim, nenhuma orientação sobre como isso vai fazer, quais os recursos. Então, isso aí ainda está, por enquanto, está no papel, né, essa ampliação, mas é uma direção positiva, porque aí nós vamos ter, no final, cerca de 60 doenças que vai se identificar precocemente, vai ter oportunidade de tratar ainda a tempo de prevenir sequelas. Então é importante. E outras ações, né, que em 2009 houve uma portaria do Ministério da Saúde instituindo a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, nunca saiu do papel, mas houve uma movimentação nesse sentido. Em 2011 se criou o Dia Nacional das Doenças Raras, o último dia do mês de fevereiro, que agora vem sendo comemorado regularmente.
Em 2011, também um projeto de lei para instituir a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença Rara. Em 2012, se criou o Fundo Nacional para a Pesquisa de Doenças Raras e Negligenciadas, um pouco de atenção nessa área. Em 2013, a instituição de uma Política Nacional de... Não, desculpa. Política Nacional para Doenças Raras, então houve uma primeira movimentação nesse sentido, né, de retomar aquela de 2009, que não foi adiante, e a saúde suplementar, a parte da incorporação dos testes genéticos nos convênios também vem avançando, né, desde 2013, e cada ano vem sendo atualizado. Até que em 2014, isso é uma coisa bem importante, essa portaria 199, 30 de janeiro de 2014, institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Isso realmente teve um desdobramento, né? Saiu essa política. As doenças raras foram classificadas em sua natureza como genética e não genética, como eu tinha mencionado antes. As genéticas são as anomalias, 3 eixos, anomalias congênitas ou de manifestação tardia, os casos de deficiência intelectual e os de erros inatos do metabolismo. Tem normativas para avaliar os pacientes dentro de cada um desses eixos. E as não genéticas, então, as infecciosas, inflamatórias, autoimunes e outras doenças raras. E aí isso é um esforço assim, que eu acho que envolveu muita gente, né? Essa fotografia aqui mostra a Lavínia aqui nesse grupo, aqui com essa pessoa que foi Fogolin, né? Que era uma pessoa do Ministério da Saúde, assim, que foi muito parceiro para que essa política fosse desenvolvida. E aqui também, essa aqui é uma reunião aqui no Rio Grande do Sul, com várias, principalmente associações de pacientes, né, envolvidas aí, porque houve um apoio, né, associações de pacientes, autoridades de saúde e envolvidas. Então, isso, o passo seguinte foi a designação de serviços de referência em doenças raras em todo o país, e esses serviços contariam com financiamento para manter uma equipe multidisciplinar, aí, com assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e também uma remuneração diferenciada em comparação com o que se remunera normalmente para o SUS, para avaliar pacientes com doenças raras. Então, um estímulo, né, bem importante nessa área. Começaram a ser designados serviços de referência em todo o Brasil. Hoje tem cerca de 20 já designados, tem outros tantos aí candidatos, né? Eles começaram a ser designados em 2016. O Hospital de Clínicas foi um dos primeiros a ser designado, no final de 2016. E isso não foi por acaso, né? O Rio Grande do Sul, na verdade, tem uma tradição, né, em genética, em tradição em doenças raras, né? Ele é um importante hub de saúde, né, e de inovação em saúde. Tem uma tradição, e aqui esse programa, esse departamento tem muito a ver com isso, né, em pesquisa e pós-graduação na área de genética humana e médica. Tem hoje a maior concentração proporcional de médicos geneticistas do Brasil, comparando a população do estado e número de médicos geneticistas, é superior a São Paulo, Rio e outros estados. Já tem um serviço de referência em doenças raras no Hospital de Clínicas e outro em implantação no Hospital da Universidade Federal de Santa Maria. Tem serviços de genética médica já estabelecidos em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e vários geneticistas em outras localidades, como Novo Hamburgo, Santa Cruz, Caxias. E é uma referência nacional e internacional em diagnóstico, tratamento e pesquisa em genética médica e doenças raras. Mas, apesar disso, nós temos ainda, apesar de ter toda essa estrutura, né, nós temos uma lista de espera de em torno de 3 mil pacientes, né, aguardando atendimento. Eu peguei os dados na sexta-feira, no relatório a Lavínia conhece bem aqui o GERCOM, onde os pacientes são atendidos no posto de saúde, são referenciados para a genética, eles têm que entrar num sistema lá para ser agendado. Então, para genética médica geral, tinha uma fila de 1.657 pacientes, tem uma oferta de 60 consultas durante o mês de agosto. Novas, consultas novas. Só que, assim, claro, vão ser atendidos 60, mas essa fila, depois, em setembro, ela talvez tenha crescido. Na parte pediátrica, quase 1.500 aguardando atendimento, eles são drenados para Santa Casa, oferecem 8 consultas novas por mês.
E a oncogenética que está melhor, assim, né? Tem uma fila pequena e uma oferta superior até a espera, né? Mas em total tem 3.160 pacientes, né, nesse sistema, né? Isso, então, é uma motivação para a gente pensar alguma coisa para tentar ajudar a diminuir essa fila. E aí eu vou entrar, então, na questão da Casa dos Raros. Então, como é que começa a Casa dos Raros? Começa com nós criamos uma ONG, uns anos atrás, chamada Instituto Genética para Todos. A motivação é assim, aumentar o treinamento em doenças genéticas, a educação, conscientização, atividades para o público em geral, e ajudar a superar as dificuldades para acesso dos pacientes ao diagnóstico e tratamento. Então, a ideia é assim, nós temos assim excelentes serviços, o do Hospital de Clínicas é um exemplo, mas tem outros pelo Brasil aí, e os pacientes em geral têm dificuldades para acessar, né, porque eles entram no esquema, nessa fila e às vezes demora, né, e isso precisa ser... E muitas vezes é porque o médico também não se deu conta que pode ser uma doença rara, que precisa referir. Então a gente começou com ações aí nesse sentido. Nós criamos um programa chamado Genética Móvel, em que a gente vai, através de pega uma van e bota uma equipe dentro e vai até locais mais remotos aí para avaliar pacientes possivelmente com doenças raras. Nós criamos um programa chamado DNA Vai à Escola para falar mais sobre genética nas escolas. Criamos o Prêmio Genética para Todos, que premia no Congresso de Genética Médica trabalhos que sejam feitos para aumentar o acesso a diagnóstico e tratamento. E criamos o Alô Genética, que é um programa que está baseado no Hospital de Clínicas, mas tem o apoio do Instituto Genética para Todos, que é uma espécie de um CIAT, só que é para profissionais da atenção primária à saúde, que estão se defrontando com uma família com um caso de suspeita de doença genética e precisa de uma orientação. A gente tem esse serviço aí. Então, esse Instituto Genética para Todos, que é fundado por profissionais de saúde e cientistas para melhorar o acesso dos pacientes ao diagnóstico e tratamento de doenças raras, em determinado momento se encontrou com uma associação de pacientes, que é a Casa Hunter, fundada por famílias de pacientes com doenças raras para promover o cuidado integral dos pacientes e políticas públicas para a área. E aí pensamos assim, vamos fazer uma coisa diferente. E aí pensamos em criar esse projeto da Casa dos Raros, como um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras. Então, nós compramos recursos, né, do Instituto Genética para Todos e da Casa Hunter. Compramos 2 terrenos aqui na São Manuel, do lado do Hospital de Clínicas. Um deles tinha uma casa, o outro era um estacionamento, foi demolido e começou a se construir, então, esse projeto, né? Ele ganhou um prêmio de arquitetura sustentável, ele é todo sustentável, o prédio, ele tem reaproveitamento de água da chuva, energia solar e várias outras ações assim de arquitetura sustentável. E o projeto ele tem assim uma parte de atendimento clínico, primeiro e segundo andar. Terceiro andar tem uma parte de pesquisa clínica, laboratório, e o quarto andar tem uma área de eventos e de treinamento. Então é um projeto que está andando bem e ele vai ser concluído ainda, espera-se que conclua ainda este ano. Eu recentemente fui convidado a apresentar o projeto numa reunião da Rare Disease International, junto à Assembleia das Nações Unidas e com a presença do pessoal da Organização Mundial de Saúde. E eu expliquei assim, eu vou botar os slides que eu apresentei lá, como é que nós pretendemos funcionar. Primeiro, a gente pretende avaliar o paciente de maneira remota, né, fazer o consentimento, obter os registros médicos, ver os resultados de testes que ele já tenha feito, qual é a avaliação que foi feita do time que está avaliando o paciente no seu local. Aí a gente planeja uma avaliação e traz o paciente para uma avaliação na Casa dos Raros. E aí um exame físico, avaliação multidisciplinar, testes adicionais, coleta de amostras. E depois a gente faz um follow-up disso, né? Devolve o resultado, talvez na segunda, na terceira consulta, que pode ser remoto ou presencial, depende da situação. E aí nós vamos fazer um plano de manejo
vamos fazer orientação, aconselhamento, e principalmente vamos treinar o time local do paciente para fazer a continuidade da avaliação. Quer dizer, a Casa do Raro não vai receber um paciente, fazer a sua avaliação e depois seguir aquele paciente. Não, a gente vai só uma intervenção localizada num determinado momento para tentar diminuir a jornada do paciente, né, até o seu diagnóstico. E depois, claro, vai fazer um follow-up para ver se aquele plano não precisa ser atualizado, ou se está sendo bem executado, talvez semestral, anual, a maioria das vezes remota. Então, o que nós vemos assim? Hoje, com a política do Ministério da Saúde, o que acontece é que o paciente é referido para um serviço de referência e às vezes ele leva 2 anos para chegar, às vezes menos, às vezes um pouco mais. E aí o geneticista, né, que avalia, precisa de uma consulta com um neurologista, que leva mais uns 6 meses, precisa pedir um exame de microarray, que leva uns, sei lá, 6, 8 meses para conseguir. O neurologista precisa de uma ressonância, leva 1, 2 anos. Então, esse é e aí precisa de um exame genético, testes neurocognitivos. Então, pode levar em torno de 5 anos, né, para esse processo todo. Então, o que nós queremos é tentar fazer isso se concentrar no início, né, fazer uma avaliação bem focalizada no início, primeiramente remota, depois em pessoa, fazer todos os testes já no início e chegar a uma conclusão, assim, talvez dentro do primeiro ano, né? Encurtar essa jornada aí, e depois sim fazer o treinamento para devolver o paciente, para que ele não precise ficar viajando com muita frequência, possa ter uma abordagem mais concentrada, mais conveniente, né? E depois fazer o follow-up remoto ou presencial ao longo dos anos. Então, essa é a abordagem que a gente pretende ter, né? Concentrar o atendimento nessa primeira parte aqui, quem sabe, dentro de um ano. Aí. Então, o que nós vamos ter? Um atendimento multiprofissional, para um acolhimento, diagnóstico, se ele não tiver, elaboração do plano de manejo, orientação e aconselhamento e treinamento dos profissionais que serão envolvidos no projeto e o segmento periódico. Vamos dar apoio a outros serviços do Rio Grande do Sul e do Brasil, com consultoria, parcerias. E falando em parceria, já temos algumas parcerias com a URGS, com a Ciências da Saúde, com a Santa Casa, com o Moinhos de Vento, com o Instituto Caldeira, com a Universidade da Western Australia, em Perth, e algumas outras. A gente já está, porque nós não vamos ser um grande centro de pesquisa, um grande centro de diagnóstico, né? Nós precisamos ter essas parcerias, né? Vamos ter uma equipe dedicada. Estamos com caminhamos uma proposta de parceria com o Hospital de Clínicas, que esperamos que se evolua positivamente aí. Até porque a ideia da casa ter sido construída na São Manuel é ter essa parceria, né, direta ali com o Hospital de Clínica. Então está quase pronta aí a Casa dos Raros. Tem uma equipe que dá apoio, é muito importante a gente dizer, né? Tem uma equipe que não é só profissionais de saúde, mas são empresários, são membros do governo, que estão, assim, deputados aí, que estão empenhados em dar um apoio. Já temos acordos com autoridades municipais, estaduais e nacionais para conseguir fazer esse atendimento dentro do SUS, que é o que a gente espera, né? E essas parcerias que eu mencionei com universidades, centros acadêmicos, hospitais e laboratórios, e esperamos começar as operações ainda até o final do ano. Hein? E essa, na verdade, é o início de uma rede de centros de assistência, treinamento e pesquisa em doenças raras. Então, nós estamos com esse primeiro centro aí, que já estamos pintando as paredes lá em Porto Alegre, mas depois, quem sabe, a gente ter pelo menos um centro em cada região do Brasil, né? Então, São Paulo, a gente já está pensando mais seriamente nesse segundo centro em São Paulo, e depois talvez um no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte. Mas para qualquer coisa que se pensa para o futuro, é fundamental que o centro de Porto Alegre dê certo e realmente mostre como se essa ideia, né, ela tem sentido e se pode ser colocada na prática. Então era isso que eu queria apresentar para vocês e me colocar à disposição para perguntas. Muito obrigado.
obrigada, Roberto, pelo excelente seminário, por ter aceito o convite. As perguntas, então, da plateia e também o Gabriel, não sei se pode nos auxiliar aí o pessoal remoto, né, que tiver perguntas, eu não sei. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Roberto. Acho que foi sensacional e que lindo esse passo adiante, né? Extramuros, maravilhosa iniciativa. A minha pergunta é bem específica. E é verdade, a gente tem discutido, inclusive nas sessões de aconselhamento genético lá do hospital, essa questão dessa desagregação do atendimento, né? Que nem isso, o paciente espera às vezes 3 anos para chegar no geneticista, ele vem cheio de expectativas e depois ele só é referido para outros profissionais e depois vai passar mais 3 anos e ele ainda está no processo. Mas a pergunta é refletida também, a ideia, como vocês vão fazer para esses exames adicionais? Por exemplo, preciso uma ressonância magnética, pode levar 1 ano, outro. Então, algumas coisas a Casa dos Raros vai fornecer, mas esses outros exames que dependem do SUS, para o paciente não ter que viajar para Porto Alegre para fazer, tem algum plano para isso? Tem uma excelente pergunta, porque isso é uma limitação importante, é aí que as coisas acabam atrasando, né? Então, o que nós estamos buscando é ter, assim, parceria, por exemplo, parceria com o Moinhos de Vento, conseguir lá que o Moinhos de Vento nos dê, sei lá, 3 ressonâncias, 2 ressonâncias por mês para os nossos pacientes. Nós conseguimos com o laboratório DASA, ele nos deu, acho que 5 exomas por mês. Então é por aí assim que vai. E também patrocínios, assim, tipo assim, a Gerdau vai patrocinar o estudo de 3 pacientes naquele mês. Coisas fora do usual, né, para tentar viabilizar isso. Mas porque seguindo a cartilha do SUS, não tem como escapar dessa demora. Essa é a ideia. Bom, parabéns, Roberto, pela trajetória e pelas iniciativas. Tu e toda a tua equipe estão de parabéns. A minha pergunta é muito objetiva também, com relação a financiamentos. Tu tem toda uma estratégia dos pacientes serem atendidos dentro do Sistema Único de Saúde, mas até aqui, como tem sido a luta para conseguir botar em pé a obra, fazer essas iniciativas. Tu falaste que tem a ONG lá de São Paulo, né, de familiares, tem a própria ONG que tu lidera. Como é que tem sido isso, esse desafio? Tá, é um desafio mesmo, né? Então, basicamente que nós temos conseguido apoio de empresas que têm doado, então são, não sei, 10 ou 15 empresas que já fizeram doações para a obra, para a construção do prédio, né? Então, com esses recursos estão praticamente assegurados. E agora nós estamos com um grupo da sociedade assim, envolvido para realmente gerar essa sustentabilidade. Então, aí entram empresários e pessoas que têm a experiência em terceiro setor, alguns pessoas mais ligadas à área política. Então, essa é a ideia, assim, de ter um grupo que vai, assim, trabalhar constantemente na sustentação dessa geração de recursos para a sustentabilidade da Casa dos Raros. E então estamos com essa. E algumas ações, né, que a gente vai fazer de gerar recursos aí, que não. Porque claro, a gente vai atender o SUS, vai ter uma renda, mas essa renda vai ser infinitamente menor do que a necessidade, né? Sempre assim. Vamos atender também convênios, né? Pacientes que têm convênios aí, que já dá uma renda um pouco maior. Mas esse é o grande desafio, gerar os recursos para manutenção do projeto, para que ele realmente se concretize, né, e responda ao anseio até das pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para que ele realmente... Então, essas empresas e pessoas físicas que colocaram recursos lá têm expectativa que esse projeto realmente avance e esse é o maior desafio, mas eu sou meio otimista, assim, que a gente possa realmente colocá-lo em prática, e na medida em que ele for se mostrando positivo, ele vai atraindo mais recursos. Hein?
primeiramente, parabéns, professor Roberto Giuliani. Eu diria assim que uma coisa que me surpreendeu aqui no PPGBM, eu sou estudante de mestrado, é ver a disposição dos professores em superar muito o que eu esperaria como um professor profissional, assim, ele vai estabelecer uma linha de pesquisa, ele vai dar aula. A gente vê aqui que os professores são muito bem intencionados e extrapolam qualquer expectativa. E eu acho que a Casa dos Raros é um exemplo desses que mostra que o senhor realmente vê o campo profissional do senhor como algo que vai além da vida profissional. Isso é muito inspirador, muito agradecido. A minha pergunta é um pouco sobre o aspecto multiprofissional que o senhor mencionou rapidamente. Qual a expectativa da contribuição de diferentes profissionais na Casa dos Raros? Eu pessoalmente, minha formação é biomedicina, né? O quanto que outros profissionais não médicos estarão envolvidos no projeto e quais perspectivas a gente pode ter nesse sentido. Obrigado aí pela colocação, pela pergunta. O que eu posso dizer é que a natureza desse projeto é multiprofissional e então nós já temos assim por exemplo, nas salas, tem salas de atendimento para fisioterapeuta, para nutricionista, para psicólogo, para dentista, e vão ter assistente social também ligado. Na parte de laboratório, certamente biomédicos, farmacêuticos, né? Vão ter uma farmácia também, porque vai ter uma área de infusão e vai ter um farmacêutico responsável. Enfermagem, né? Vai ter um grupo de enfermeiros. Então, certamente tem outras. E depois, dentro da medicina, aí precisa ter neurologista, pelo menos cardiologista, pneumologista, e algumas outras especialidades assim, que vão estar também presentes. Então, a natureza do projeto é multiprofissional e multidisciplinar. Então, vamos precisar muito assim dessa atuação compartilhada. E essa é assim, a contribuição da Casa Hunter, que eles já têm em São Paulo. Eles inovaram nesse tipo de atendimento. Eles patrocinam o que eles chamam Day Hunter, que é ligado à Casa Hunter, em que tem um dia por semana em que todos esses profissionais vão juntos em determinado hospital. Um dia eles vão no Hospital de Clínicas, outro dia vão na Unifesp, e ali fazem esse atendimento multiprofissional. E nós queremos assim, trazer isso para a Casa dos Raros, essa experiência ela que já é positiva em São Paulo e foi assim. E como é que eles fazem isso? Eles buscam patrocínios aí de empresas que dentro da sua área de responsabilidade social acham interessante esse tipo de modelo. Então, nós vamos tentar reproduzir aqui, só que numa escala mais ampliada ainda. Mais alguém aqui? Opa! Sempre bom, sempre bom. Bom, primeiro, parabéns, professor, pela sua trajetória. Eu, na verdade, nasci quando o senhor entrou na URGS, né? E agora eu tenho 10 anos de casa, que quem me dera, na minha aposentadoria, ter toda essa trajetória construída. Parabéns. A minha pergunta não é tanto quanto a atuação no diagnóstico e todas essas atividades de extensão até da universidade, né? Mas quanto eu lembro uma vez, logo que eu estava no início da faculdade, eu assisti aquele filme Gattaca, que eles faziam o genoma da pessoa ao nascer. E eu vi ali a tua linha de diagnóstico, e no final o sequenciamento do exoma do paciente. O quão ético, lógico e prático, e até possível seria da gente maximizar a fenotipagem ao nascimento das pessoas. Eu não sei nem se seria correto de se fazer e qual é a sua posição quanto a isso. Isso é uma excelente colocação. Eu acho que nós estamos chegando na era do Gattaca, né? Na verdade, já estão começando os testes de triagem neonatal. Eu falei nesse teste ampliado, que chega a 60 doenças, mas já tem testes no mercado aí, testes para doenças que faz sentido diagnosticar ao nascimento. Em torno de 400 doenças já existem. Só não estão no teste do pezinho público, mas já existe oferta disso no mercado. E a Inglaterra vai começar em 2023 um programa, inicialmente como um projeto de pesquisa, de fazer o genoma completo inicialmente eles planejaram 100 mil bebês, e agora passaram para 200 mil,
Então, eles vão fazer o genoma completo do bebê, só que só vão olhar aqueles genes que faz sentido olhar para o triagem neonatal. Mas aquilo vai ficar registrado lá. E se em algum momento surgir uma situação em que precisa da informação genética, o médico vai poder acessar aquele... Então, esse é um projeto que está começando e eu acho que tem uma grande... Eles já, assim, segundo os estudos deles, é algo economicamente viável, em termos de redução de necessidades de exames, de investigações ao longo do tempo. E, claro, tem vários problemas éticos envolvidos, a questão até de segurança dos dados, mas é um projeto que vai um passo importante que vai ser dado nesse programa da Inglaterra. Eu acho que vai nos ensinar muito se isso vai progredir ou não. Eu acredito que vá. Então, eles vão começar com essa em metade de 2023. Esse programa vai ser algo bem marcante aí para trazer informações sobre a... Eu acho que nós vamos chegar no momento em que vamos fazer o genoma completo de todos os indivíduos ao nascimento. Não tenho dúvida disso. Mais alguém aqui? Eu acho que perguntas... Ah, tá bem. Bom dia, professor Roberto. Quero lhe parabenizar pela sua bela trajetória e dizer o quanto o Instituto de Biociência está feliz em tê-lo novamente, né? Assim, foi o professor, colaborador convidado que se aposentou mais rapidamente, entrou em contato, né? Para estabelecer esse vínculo, e a gente fica bastante feliz e orgulhoso no Instituto de toda essa trajetória, de todo esse trabalho. Então, como disse Marasquim, quem dera a gente chegar na aposentadoria com toda essa força, como o senhor está tendo, né, para continuar um trabalho belíssimo. E eu queria lhe perguntar com relação aos políticos, né? Eu vi várias portarias que o senhor apresentou ali, né, do Senado, e eu queria saber qual é o envolvimento, né, dos nossos políticos no Rio Grande do Sul em apoio a esse belo trabalho, né? Senadores, a gente tem vários, né, deputados. Então, eu queria saber se o senhor recebe, na verdade, né, esse incentivo, essa verba, né, esse auxílio que tanto poderia vir para um trabalho, né, tão bacana que é essa proposta da Casa dos Raros. Então, a minha pergunta é mais política. Obrigado por todo o apoio aí para o meu reingresso rápido na URGS. Mas olha, nós temos conversado com políticos de todo o espectro, né, de todos os partidos, e a receptividade tem sido muito boa, né? Claro que algumas vezes se traduz em alguma coisa mais concreta e outras menos, mas em geral, assim, a gente tem tido muito boa receptividade. Já existe uma frente parlamentar para as doenças raras, foram criadas algumas comissões em Brasília, então acho que existe uma causa que dá assim, não há hesitação em apoiar, assim. Claro que alguns têm um vínculo mais direto e apoiam mais, mas eu acho que nós temos tido um apoio bem importante. Agora, uma coisa que precisa avançar é que essa área das doenças raras, ela ficou neste atual governo na área do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, que eu acho que é um lugar completamente errado. Ele tem que estar no Ministério da Saúde. Existem algumas ações para levar isso para o Ministério da Saúde e dar um status de secretaria, né, para essa área de doenças raras. Então, isso é uma coisa que acho que vai ter que ser uma missão para os próximos anos, é tentar fazer isso, fazer que ela ganhe um status melhor no Ministério da Saúde, onde tem mais recursos, onde deve estar essa área. Mas a gente tem tido assim apoio de deputados e senadores de uma maneira geral, e acho que há uma predisposição muito positiva aí para apoiar. Mas para, digamos assim, quem consegue isso não são muitos nós, acadêmicos e cientistas, são as associações de pacientes. Eles são um intermediário assim para conseguir essa. Claro que depois na hora da reunião a gente vai, mas assim para conseguir a audiência, a reunião, essas associações de pacientes eles têm muito mais força do que a gente, né, nessa área. Mas é preciso fazer essa parceria, né? Roberto, parabéns pela fantástica apresentação, pela trajetória, né? Queria te fazer uma pergunta, um comentário, assim, que é uma observação que eu tenho de muito
tempo, né? Não sei se tu concordaria com ela, que talvez a gente tenha um pequeno viés na nossa capacidade em instituições de pesquisa e hospitais universitários, ter um atendimento que, às vezes, puxa mais para o lado das linhas de pesquisa que a gente tem. Por exemplo, o meu é totalmente... né, eu só coleto, né, por exemplo, antes era alcoolismo, depois agora nos últimos 20 anos é déficit de atenção e hiperatividade, então é uma coisa focada na linha. Mas eu acho que também, como tu mostraste, algumas redes, alguns grupos dentro do Hospital de Clínicas têm um foco naquilo que já está montado em termos de projetos de pesquisa, alunos trabalhando, que acabam buscando aumentar o tamanho amostral, etc. E talvez essa instituição, essa organização fora, uma das vantagens seja essa de não necessariamente estar tão vinculado ao interesse de pesquisa, que é maravilhoso em interesse de pesquisa, ele é o motor de tudo, né, em toda a história do desenvolvimento, né, da tecnologia, da ciência, da saúde, mas ao mesmo tempo talvez a fila seja maior, né, eu não sei se teria uma estatística disso, talvez a fila seja maior nas áreas que não tem gente trabalhando com pesquisa. Por exemplo, o ambulatório de oncogenética é uma área que está crescendo e o awareness está aumentando progressivamente, mas é um foco, né, de pesquisa e atendimento, né, próprio e quase não tem fila, né? E daqui a pouco outras síndromes tenham, né, e situações raras que não se aglutinam dentro de um espectro bioquímico mais claro, que acabe gerando interesse, né, mais forte, podem ficar mais negligenciadas ainda. Enfim, queria ver se tu tem algum comentário nesse aspecto. Obrigado, Clayton. Obrigado pelo comentário. E eu não acho que é real. A gente tem a natural, assim, tendência a priorizar as coisas que a gente está mais próximo, né? Mas na casa dos raros, em princípio, a gente vai atender a demanda natural, assim, né? Então não vai ter um viés de encaminhamento. E a gente recebe diariamente, assim, já dezenas de e-mails de pessoas interessadas com as mais diferentes doenças. Aí a gente pretende dar um suporte para ele, independente da situação. Claro, se a Casa dos Raros vier desenvolver projetos de pesquisa, vai acabar tendo um viés para a expertise das pessoas, né, que estão mais próximas, mas não é a prioridade. A prioridade é realmente a assistência. Mais alguma pergunta aqui do presencial? Eu vejo que lá é só elogios, não tem uma pergunta. Tá bom. Olha a Marta aí. Legal. Não? Então, de novo, gostaria de agradecer a presença de todos e ao excelente seminário. Vou botar minha máscara agora. Sim. Eu tava e acho que então o Gabriel pode encerrar a gravação.